Todos que precisam utilizar qualquer serviço público facilmente identificam que eles estão aquém das necessidades da população, por falta de investimento, por descaso, por negligência, por opção política mesmo. Então, a gente sabe também que os serviços públicos são aqueles que atendem as pessoas mais pobres, que mais precisam deles e, portanto, deveriam ser bem melhor equipados. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Antônio, sou professor aqui da casa, Campos Pelotas, do Instituto Federal, e participo do projeto, da organização desse evento, nosso seminário que vem se realizando desde hoje à tarde, E muita alegria, então, que a gente recebe vocês aqui para fazer esse debate, que traz na mesa o professor Nildo Orives, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, presidente do IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos, e que vem, então, enriquecer ainda mais esse nosso debate, que começou hoje à tarde, com o professor Antônio Cruz, com o Rodrigo, da Auditoria Cidadã da Dívida, e que já levantou uma série de questões para a gente refletir, debater, criticar, e depois divulgar, disseminar entre os nossos pares. Então, dando andamento às nossas atividades, vou passar a palavra então para o professor Nildo Orives. Temos aí por volta de 45 minutos. Depois podemos abrir para as questões, para um bloco de perguntas, de debate. Tá bem? Então, passo a palavra para o professor Nildo Orives. Boa noite, é um prazer voltar aqui a Pelotas. E, naturalmente, quero agradecer o esforço da Val, da Fabiana, do Antônio e de todos os que estão na organização desse evento. Eu digo que é um prazer voltar aqui a Pelotas. Eu não sou candidato a nada aqui em Pelotas, mas onde eu vou, eu digo que essa cidade tem a biblioteca pública mais linda que existe numa cidade brasileira. Essa biblioteca pública aqui em Pelotas, hoje eu cheguei aqui com o Antônio e tal, disse, vamos lá, já quero ver a biblioteca de novo. E realmente é uma coisa belíssima, e são as bibliotecas que deveria estar a memória nacional. Não está porque as bibliotecas brasileiras são miseráveis. Miserável porque quer dizer o seguinte, os governos, todos esses governos de até hoje, nunca ninguém levou a sério o livro, nenhum. Quer dizer, tem bibliotecas, coisas gigantescas. Eu já ouvi na Universidade Brasileira gente que foi fazer pós-doutorado na Alemanha por causa das bibliotecas. Então, vocês imaginem nossa tragédia. É uma tragédia gigantesca. E amanhã de manhã eu vou dar uma fugidinha aqui do evento para visitar os sebos de Pelotas. Porque no sebo também a gente encontra a memória da cultura brasileira, dos grandes autores. Isso tem a ver com a universidade, com o que eu vou dizer aqui hoje. Então, mas queria felicitá-los pelo esforço da organização desse evento. Fico muito feliz de estar aqui. Agradeço imensamente a todos os que estão envolvidos na organização. A minha primeira constatação é que o debate intelectual e político brasileiro está abaixo do solo. Mas não é uma coisa que começou aqui, não estou falando do debate eleitoral. Não, o debate político brasileiro está muito ruim e há muito tempo. Há muito tempo. Isso fala, obviamente, expõe, exibe a pobreza programática política dos partidos políticos, a imensa dificuldade e impasse
dos sindicatos, inclusive dos nossos sindicatos, quero falar aqui, inclusive, do ANDES, sindicato que eu apoio, não é? O meu sindicato lá de Santa Catarina, de seção sindical, inclusive, está tão rebaixada a coisa que ele está no PROIFES. Então, nem vou falar dessa miséria. Mas o ANDES está uma miséria intelectual e política. A gente tem que dizer. E o ambiente universitário brasileiro não tem ambição alguma do ponto de vista intelectual, porque está dominante entre nós algo muito perigoso, nocivo para a vida intelectual e para o futuro das nossas instituições, que é o academicismo. O sujeito acadêmico, aquele acadêmico. Veja, isso obedece a uma dupla determinação. Primeira é o caráter absolutamente marginal. Eu vou falar aqui da Universidade Brasileira, estou falando dos institutos federais também. Da Universidade Brasileira e das públicas e das privadas, no desenvolvimento capitalista do Brasil. Essa marginalidade, esse debate rasteiro de quinta categoria que está entre nós, tem a primeira determinação, é o fato de que o desenvolvimento capitalista no Brasil assumiu uma modalidade que eu chamo de um desenvolvimento capitalista dependente rentístico, que dispensa a Universidade Brasileira. Não precisa da Universidade Brasileira, exceto para funções marginais, exceto para funções complementares. A Universidade Brasileira, e aí vem uma segunda observação, veja, não é que nós somos incompetentes, tem muito talento na Universidade Brasileira, de professores, de técnicos e de alunos, muito talento, gente muito talentosa. Mas a organização institucional da Universidade Brasileira e o desenvolvimento capitalista no Brasil mata qualquer possibilidade de aqui surgir algo potente e algo necessário. Para dizê-lo da forma de Darcy Ribeiro, para criar aqui a universidade necessária. Expressão do livro do Darcy Ribeiro. Não há, ademais, na Universidade Brasileira, um debate sobre a função social da universidade. Não há. Eu vou fazer aqui um conjunto de observações críticas e depois a gente discute com maior prazer para isso ouvir. Então, essa dupla determinação, ela é, em primeiro lugar, o fato que o desenvolvimento capitalista no Brasil é um desenvolvimento capitalista que aprofundou de maneira inédita, em termos científicos e tecnológicos, a dependência do país, razão pela qual a universidade cumpre uma função absolutamente marginal em termos sociais. Veja, nós passamos pela pandemia e muitas vezes eu vi no Jornal Nacional dessa horrorosa empresa que é a Rede Globo, um professor da Universidade de Pelotas falando sobre conquista, mas isso é muito molecular. Isso mostra que é talento, mas isso não desenvolve ciência e tecnologia, e isso não consegue interromper algo fundamental. Algo, por exemplo, que discutimos na semana passada lá com o cônsul-geral de Cuba, no Brasil, eles conseguiram 5 vacinas, das quais 3 já em processo de comercialização, venda e doação. E eu perguntei para o cônsul-geral, escuta, mas vocês compraram vacina? Se não tínhamos dinheiro para comprar vacina. De tal maneira que se nossos cientistas não fizessem as vacinas, o nosso povo morria. Nós nem chegamos aí, percebe? O Brasil não tinha nem EPI, que era a máscara, nada. A dependência científica e tecnológica do país é profundíssima. Há pouco tempo, há uns 15 dias atrás, teve um encontro do Lula com professores, e uma professora dizia lá, 80% da pesquisa no Brasil se faz nas universidades públicas. Eu digo, não diga nunca mais isso. Isso é uma bobagem. Porque as universidades privadas não fazem pesquisa, elas são máquinas de fazer dinheiro, que cotizam na Bolsa de Valores. A Estácio de Sá, os grandes monopólios, a Croton, cotizam na Bolsa de Valores. Então,
esse desenvolvimento capitalista de caráter rentístico, que alguns chamam de maneira muito imprecisa, ocorreu uma desindustrialização, é algo muito mais profundo. Aprofundou-se aqui o subdesenvolvimento e a dependência científica e tecnológica em níveis jamais imaginados na América Latina e especialmente no Brasil. Em consequência, o orgulho burguês, que se expressava, por exemplo, nas universidades paulistas, para dar o exemplo mais eloquente, desapareceu de cena, sumiu. E esse é um tema que eu quero trazer aqui para a gente discutir: o direito à educação, o direito à saúde, qual é a função de uma universidade. Nós não podemos mais seguir, se queremos defender a universidade, sem fazer uma reflexão sobre essa fronteira do debate. O nosso Sindicato Nacional não faz. O que é que ele faz? Luta pela carreira, pelo salário. A nossa luta economicista que a gente sempre fez, para a defesa do salário, para a defesa da carreira, etc. Mas não para colocar. Inclusive, eu digo claramente para os camaradas que estão lá no antes: o bordão, uma universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, não serve mais para nada. Para nada. Nós, inclusive, estamos completamente isolados do ponto de vista social. O prestígio que a universidade teve não aparece. E eu estou pegando os dados da Universidade Federal de Santa Catarina. O grau de evasão na Universidade Federal de Santa Catarina agora, e das universidades brasileiras, em algumas, alcança 40%. Vários cursos, o vestibular está acabando, essa excrescência que é o vestibular, está acabando por falta de demanda, finalmente. Olha que tragédia. Percebe? Hoje eu recebi um dado: o Enem, que aqui no Brasil é tudo feito assim, uns pedacinhos, né? É uma digestão moral da pobreza, como eu digo. Comparando com 2014, o de 2022 caiu 60%. Nós não vamos falar sobre isso, vamos continuar publicando paperzinho, essa coisinha de acadêmica, essa vida dos grupinhos, sem tocar na existência da universidade. Se chegar aí um presidente de direita para valer, ele fecha a universidade e não haverá quem lute por nós. Percebe? Esse é o quadro. 1 de cada 5 brasileiros em idade escolar de 18 a 24 anos entra na universidade. 1 em cada 5. As universidades na Europa e nos Estados Unidos, e na China e no Japão, estão repletas de estudantes brasileiros e de estudantes do mundo inteiro. Vocês sabem, se pega uma universidade poderosa como Harvard, por exemplo. Harvard. Eu estava falando com meu amigo Bagé aqui, que estou reencontrando hoje, foi professor lá na Federal e agora está aqui na Federal de Pelotas. As universidades europeias estão repletas de estudantes estrangeiros. Os melhores estudantes nossos, e isso não quer dizer que não há talento entre nós, eles migram e são levados para o sistema de bolsas, etc. E lá nos Estados Unidos, para dar um exemplo, tem uma aliança entre a empresa multinacional, o Estado e as universidades, que fomenta um sistema gigantesco, cuja expressão mais acabada é a quantidade imensa de patentes, registro básico para o desenvolvimento científico e tecnológico, que eles fazem com o conhecimento de todos os estudantes da periferia capitalista. No nosso caso é exatamente o contrário. Nessa série que eu trouxe aqui alguns exemplares para vocês de crítica à razão acadêmica, que estão soltando o 3º volume agora, a ideia era fazer o lançamento aqui, mas não ficou pronto. A gente mostra já desde 2011 essa decadência programada da Universidade Brasileira com essa dupla determinação. A primeira é o tipo de desenvolvimento capitalista que nós estamos sofrendo no Brasil. E o segundo tem a ver com os mecanismos internos de validação. Uma universidade como a brasileira não tem validação social do conhecimento. O que eu quero dizer com isso? É que nós fizemos a avaliação entre nós, a avaliação entre pares. Olha que coisa absurda.
É uma validação entre pares. Então, no departamento eu avalio o Antônio me avalia, nós dois avaliamos a Val, depois avalia o Bagé e vai avaliando o outro. E nós vamos avaliando o quê? O número de papers, o número de conferências, etc. Isso é uma coisa ridícula, isso tem que acabar. Aliás, isso foi inventado pelos tucanos, pelo Paulo Renato, que é uma orientação do Banco Mundial, e teve vida longa com Haddad, com o Renato Janine Ribeiro, depois com Mendonça e depois com esses 28 ministros de educação do governo do proto-fascista Bolsonaro. Um sistema de avaliação que começou com o tucanato e teve vida longa na universidade. Em todos os governos. Todos os governos. Isso tinha que ser liquidado assim. Nildo, o que colocar no lugar? Nada. Não se coloca nada. Não vamos avaliar o sistema de pós-graduação, porque inclusive o seguinte, é um sistema de validação que nós não estamos concorrendo com muito dinheiro. Inclusive os pais, nós concorremos em alguns editais entre nós mesmos, por verbas muito pequenas e muito localizadas em algumas áreas. Eu teria que desenvolver, quero dizer, 2 ou 3 coisas sobre essa vida de desenvolvimento capitalista que nós estamos sofrendo, que tem íntima relação com a mesa anterior aqui. Eu diria que a mesa anterior, ela exibiu aquilo que aparece, que é o fato de que o Estado brasileiro está submetido a um assalto permanente, cujo epicentro é o sistema da dívida. Bem, esse sistema da dívida, ele é assim porque o capital aqui encontrou uma forma de valorização, de autovalorização e, portanto, de sua reprodução ampliada, sem passar pelo circuito da produção. E isso ocorre porque a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho é uma posição de um país que exporta produtos agrícolas e minerais. Só vou dar um exemplo, um dado para vocês, não vou enchê-los com dados, mas esse dado é importante. O superávit comercial que o Brasil teve com a China, por exemplo, que é o maior, o país que se destina a maior parte das exportações brasileiras, foi de 90 bilhões o ano passado, em 2022. Muito bem. O que nós exportamos para a China? O que o Brasil exporta para a China? Em primeiro lugar, soja in natura. Segundo, minério. E em terceiro lugar, petróleo cru. É o fim do poço, fim de linha. Acabou. Petróleo cru, minério e soja in natura. O maior volume das exportações para a China. E o que nós importamos? Importamos absolutamente tudo. Provavelmente aquela câmera, esse aparelho ali, o microfone, meu óculos, o celular, o carro, as peças, o que vocês imaginarem. E sobretudo uma coisa essencial. No terreno da indústria, que é onde tem que ser olhada a coisa, a importação e aluguel de máquinas e equipamentos, aquilo que move a produção. Quer dizer, a lógica do capitalismo é produzir cada vez mais com menos força de trabalho. Produzir mais com menos força de trabalho. Portanto, máquinas produzindo mercadorias, máquinas que produzem mercadorias. É isso que a China faz. Então, nós, o Brasil, importamos produtos de alta densidade tecnológica, de média densidade tecnológica e de baixa densidade tecnológica. Por isso que a Globo tinha aquele bordão, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. E agora tem uma novela na Globo, que é Terra e Paixão, que está lá, é uma ode ao campo sob domínio tecnológico. No Brasil hoje existem no campo entre 14 e 15 milhões de trabalhadores, e a tendência desde 2010 é diminuindo radicalmente. Nós vamos ter muito pouca gente no campo, percebe? E ali
no latifúndio, teve uma solução para um problema do desenvolvimento capitalista brasileiro, que era um campo com baixa produtividade agrícola. E isso foi resolvido pela forma capitalista. Não estou aqui fazendo elogio para o latifúndio, hein? No meu programa, isso vai ser tudo estatizado. Inclusive, o capitalismo já avançou. Nós teríamos que fazer uma discussão sobre qual é a importância da reforma agrária. Isso mudou radicalmente. O peso da agricultura familiar no que a gente come, que era 71%, 72%, agora já está quase em 50%. Está baixando gradualmente. Essas transformações é que precisam ser estudadas. A dependência científica e tecnológica, a importação de máquinas e equipamentos, a radical transformação capitalista no campo, o processo migratório massivo, essas discussões é que estão completamente ausentes na Universidade Brasileira. E estão ausentes dos partidos políticos. Eu vou falar aqui dos partidos políticos do que eu chamo a esquerda liberal, cuja expressão mais miserável é precisamente o Partido dos Trabalhadores e seu presidente Lula. Mas isso afeta todos os partidos. Pode entrar na página de todos os partidos. Eu vou chamar aqui os partidos de esquerda em geral. Nem vou olhar os partidos da direita. Vocês vão lá ver se tem alguém dizendo o seguinte: olha, o que está acontecendo no sistema capitalista, que 10 pagininhas explicando, não tem. Então a sociedade está sem uma referência crítica. E isso abre um espaço para o intelectual crítico. Aí eu quero ir para a segunda. Então esse é um tema que eu coloco aqui para a gente fazer um debate. E gostaria da contestação de vocês, um debate aberto, franco, sem nenhuma limitação, sobre se o que eu estou falando tem algum sentido ou não. A segunda é que, no interior da universidade, o acadêmico matou o intelectual. Nós não temos intelectuais na Universidade Brasileira, nós temos acadêmicos. Se vocês pararem e pensar assim, fecha o olho assim, durante 5 minutos e pensem, quem são os grandes intelectuais brasileiros agora? E vocês vão sentir uma orfandade, porque toda a velha guarda que resistiu durante a ditadura fez uma crítica, e mais do que resistência, fez uma crítica devastadora. Eu estou falando, por exemplo, gente como Darcy Ribeiro, gente como Álvaro Vieira Pinto, gente como Maurício Stoltenberg, gente como Rui Mauro, como Teotônio dos Santos, toda uma quantidade, toda a intelectualidade que ganhou maturidade no período do Jango e no exílio. Essa gente desapareceu toda ela, morreu. Semana passada morreu Paulo Gonçalves Casanova, lá no México, 102 anos. Morreu. No seu lugar, não emergiu uma inteligência crítica e buscando algo fundamental, a figura do intelectual público. Não tem, Rodrigo. Não tem. Quero que vocês me digam, na economia, na sociologia, na antropologia, vamos setor por setor, na filosofia, na educação. Eu quero discutir com vocês, na arquitetura, a intelectualidade crítica brasileira desapareceu. No seu lugar emergiu essa figura que esteriliza a universidade, que é o acadêmico exitoso. E agora o intelectual crítico não é nem o acadêmico exitoso, aquele do currículo lá de ser exuberante. É algo mais grave. É o acadêmico que frequenta a mídia. O sujeito que frequenta a mídia, ele está lançado ao estrelato. Pode ter uma obra medíocre, ou inclusive ter uma ausência de obra. Mas ele é um papagaio de pirata, da CNN, da Globo, entendeu? Do youtuber. Eles estão lá. E, sobretudo, um sujeito que tem que vencer na Europa. E agora, antes era a França, agora é dentro dos Estados Unidos. Se vocês fizerem um livro que tiver alguma repercussão dentro dos Estados Unidos, 2 semanas depois vocês são ultra conhecidos aqui, porque vai todo mundo entrevistado, vai ter editora, etc, etc. E o grosso dessa produção é que, dessa produção que eu chamo aqui de acadêmica, ela é uma produção, são autores que não se atrevem a colocar no horizonte a questão fundamental das nossas vidas, que é o tema da Revolução Brasileira. Percebe? A ausência da revolução. Não há marca do socialismo. Então nós vamos ficar aqui lambendo as feridas. O debate universitário é um debate de lamento das feridas.
Eles não falam que eram minhas feridas, porque naturalmente não é poético. Eles falam assim: estamos na resistência, e um conjunto de outros bordões miseráveis que não nos tiram do atoleiro e não convocam as massas, os estudantes, os técnicos, os professores, para um debate público sobre as grandes questões nacionais. Está totalmente ausente. Veja, eu não estou aqui, eu estou implicado nessa trama. Estou implicado nessa trama, razão pela qual me importo pela sorte de vir aqui fazer a crítica ao antes, porque eu considero que o meu sindicato nacional tem um papel fundamental. E o mesmo digo para o Sinasef, e o mesmo digo para todos, tem que ter um papel fundamental, tem que alterar isso que está aí. Mas os nossos congressos são miseráveis do ponto de vista intelectual e político. É uma disputinha para ver quem vai conduzir, mas conduzir em nome de quê? Para fazer o quê precisamente? O último congresso do ano é o seguinte: vamos apoiar o Lula, vamos ficar na oposição ao Lula. Isso não leva a ninguém. Não tem a menor importância nenhuma. E como o Lula já se antecipou, deu 9% de reajuste para nós, acabou a pressão. Acabou a pressão. Concreta, eu vejo lá. Então vamos falar sério, né? Chega de conversa mole. Não vamos perder nosso tempo num frio desse. Nós podíamos estar lá na biblioteca, lá tomar um quentão, sei lá, um vinho. Não ficamos vindo aqui para ter conversa mole. Então, gente, esse é um problema sério. Dentro da universidade, a universidade está engessada. Vou dar um outro exemplo. Sabe o que está acontecendo na universidade brasileira? Está tendo chapa única para disputa de reitoria. Fenômeno novo que está aparecendo aí. Sabe o que significa isso? Que nem ser chefe de departamento, ninguém quer. Vai tu. Coordenador de curso, vai tu. Percebe? Esse está sendo um quadro. Talvez aqui não olhem só a floresta, a árvore, olhem a floresta. Isso está acontecendo. Por quê? É a própria expressão da marginalidade orçamentária, financeira, intelectual, política, científica, tecnológica da Universidade Brasileira. Então, esse padrão de trabalho acadêmico com o qual nós convivemos até agora, eu em oposição desde sempre sobre isso, cuja expressão maior é esse apreço imbecil pela pós-graduação e um desleixo total pela graduação, esse, chamando assim generosamente modelo de universidade, desapareceu. Como chegamos a isso? Eu tenho que tocar num ponto essencial, que é sempre delicado, mas eu já vim aqui várias vezes e tenho certeza, mas eu tenho um lema na vida: é a última vez que me convidam, eu vou dizer tudo que eu penso, depois eu não quero saber se vão me convidar de novo. Mas a ideia, se vocês pegam a obra do Álvaro Vieira Pinto, que é o maior filósofo brasileiro de todos os tempos, não tem para ninguém, e é um ilustre desconhecido. Ele escreveu no ano de 1962 um livro chamado A Questão da Universidade. Na pedagogia, o pessoal ainda pega ciência e existência, mas pega assim mais ou menos, não vai fundo, porque o Álvaro é um marxista e na pedagogia está o católico Paulo Freire dominando a situação. É um problema isso, é um obstáculo. E Paulo Freire não tem um projeto de universidade, nem de educação. Paulo Freire é um educador. Todos os méritos a Paulo Freire no que diz respeito a ser um educador, que é a dimensão pedagógica do projeto educacional. Mas pode pegar toda a obra do Paulo Freire, vocês não vão ver ali um projeto universitário, nem um projeto de educação. É um sujeito que merece todo o reconhecimento na luta contra o analfabetismo. E a dimensão pedagógica, político-pedagógica, ele deu para isso, com imensas limitações, mas há um endeusamento. E aí, como ele é um católico, inclusive combina um endeusamento da obra de Paulo Freire, mas ele é um impotente para pensar a educação brasileira. Quem pensava a educação brasileira? Em primeiro lugar, Álvaro Vieira Pinto, em segundo lugar, Darcy Ribeiro, não é? E eu colocaria aí, com minhas ressalvas, o Florestan Fernandes e, em alguma medida, o anarquista Maurício Trautenberg. Esses autores desapareceram da reflexão. São ignorados, como se de fato nunca tivessem existido. E no seu lugar entrou o quê? Nada. Entrou uma discussão pedagogizante. Quer dizer, no lugar desse, o que nós queremos com a universidade?
para reverter esse abandono que os estudantes, que a sociedade brasileira estão dando para a educação, como se fosse um direito. Para quê? O sujeito pergunta, para quê? Entrou uma ideia muito perversa que eu quero criticar aqui, e que está no terceiro tomo aí do Crítica à Razão Acadêmica, que entrou a ideia, saiu o projeto da universidade necessária. O que é a universidade necessária? Aquela universidade dedicada integralmente à luta contra o subdesenvolvimento e a dependência. Esse é o ponto. Olha que ocorreu uma jogada aqui extraordinária. Descobrir que o país era um país subdesenvolvido e dependente, isso demorou quase 3 décadas para o pensamento crítico latino-americano descobrir o que era o subdesenvolvimento. Isso não foi uma descoberta aleatória. O subdesenvolvimento era considerado uma fase em relação ao caminho do desenvolvimento. Até que chegou um cara genial, o Gunder Frank, que disse: olha, o subdesenvolvimento não é uma fase, ele é a expressão do desenvolvimento capitalista em escala global. Não dá para sair das suas garras, das suas malhas, não dá para sair desse inferno se não romper com o sistema capitalista. Isso é a década de 60. Desde então, todos os que estavam pensando na educação, no projeto universitário, estavam pensando numa universidade necessária dedicada a romper com o inferno científico e tecnológico, a marginalidade completa que nós estamos submetidos. Era uma universidade necessária para superar o subdesenvolvimento e a dependência. Por isso que o Darcy chama o livro dele A Universidade Necessária. É para essa razão. A universidade só pode existir para isso, não é para pagar salário para nós. Isso é uma insanidade, percebe? Não precisa de institutos federais para isso, de jeito nenhum. No lugar desse grande projeto, entrou uma outra coisa, entrou uma ideia de extração católica, que é a chamada universidade inclusiva. A universidade virou aqui, eu vou usar uma expressão de um filósofo, Roberto Romano, de extração católica, que dizia o seguinte: a universidade não é a sopa dos pobres, e eu concordo com ele. Portanto, essa universidade brasileira, que se orgulha do sistema de cotas, por exemplo, é uma universidade destinada ao fracasso. Vou dizer por quê. Lá no México não tem vestibular. Na Argentina, aqui do lado, não tem vestibular. No Uruguai, não tem vestibular. Em Cuba, território livre da América, não tem vestibular. Então um amigo me pediu, me falou: Nildo, como é que alguém faz medicina lá na Universidade de Buenos Aires? Pega a sua carteira de identidade e vai lá e se inscreve no primeiro semestre, assim como eu estou dizendo. Você vai lá, Rodrigo, quer abandonar esse negócio da auditoria, se dá dor de cabeça, quer fazer medicina em Buenos Aires? Já pega o ônibus aqui, já vai para lá, chega lá, se inscreve e começa. É assim que faz. Então, para Newton é um insensível. Eu vou explicar o que é. Essa universidade inclusiva foi a universidade que está formulada assim, teoricamente no livro Fellini Não Via Filmes, do Renato Janino Ribeiro, que foi aquele miserável espiano ministro da Dilma. Está lá a explicação. Tu vai lá, estuda aquilo, tu diz: o que ficou aqui? A universidade não é uma casa de caridade. A universidade é uma casa da ciência e tecnologia a serviço do Estado. Eu, inclusive, quero dizer para vocês, sou contra a autonomia universitária. E olha, estou filiado ao ANTE, meu negócio é o ANTE, estamos nas greves, já participei de 2 comandos de greve no tempo duro do Paulo Renato, não era brincadeira. Corte de salário, greve de fome. O professor fez greve de fome já. Lembra, Bagé? 3 lá de Santa Catarina subindo na greve de fome em Brasília. Se eu conto para a nova geração de professores que estão aí 10 anos, ó, eles nem sabem disso e vão achar que eu estou mentindo, entendeu? Então eu digo: vamos parar com essa conversa mole entre nós. Há que agarrar o touro pelos coelhos, vamos dizer do que nós estamos tratando agora, porque senão nós vamos dançar. Já dançamos, mas nós não podemos ser cínicos de topar isso como se estivesse tudo bem. Troca o governo, a universidade melhora, que não sei o quê. Já vou chegar lá. Então se colocou aqui entre nós a ideia do sistema de cotas.
que é uma ideia from United States, dos Estados Unidos. O sistema de cotas foi criado pelo Partido Republicano lá nos Estados Unidos, num país que não tem o processo de miscigenação, mestiçagem que nós temos aqui. A questão racial nos Estados Unidos é completamente diferente da nossa, radicalmente. Veja, já antecipo para não ter briga desnecessária. Isso quer dizer que não tem racismo no Brasil? Claro que tem racismo no Brasil. Não é, como o Silvio Almeida pensa, um racismo estrutural. Isso é uma bobagem olímpica. Olímpica. Estou falando de uma outra coisa. Lá nos Estados Unidos, até a década de 60, tinha as leis de Jim Crow. Um preto estadunidense não podia ir numa área branca, não podia ir numa escola, não podia pegar um ônibus. O famoso episódio da Rosa Parks, todo mundo sabe. Se estuda isso nos Estados Unidos. Quem é que introduziu esse sistema? Foi o Partido Republicano da direita estadunidense. Depois o Partido Democrata pegou. Isso está tudo narrado aí, vocês podem pegar. De tal maneira que se importou um sistema aqui para nós, que tem a ver com o agringalhamento da indústria cultural, intelectual e política brasileira. Está havendo um agringalamento. Quando eu escrevi o Figurino Francês, eu mostrava que a influência durante mais de um século, quase 2 séculos, vamos chamar assim, na elite intelectual brasileira era francesa, agora é estadunidense, em todas as áreas. E veio não só a influência estadunidense, como veio as formas institucionais. E uma das mais importantes foi o sistema de cotas. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos 2 milhões de estudantes na Universidade Brasileira. 50,2% de pretos e pardos. Dá mais ou menos 900 mil, 950 mil. Sabe quantos pretos e pardos em idade escolar, tem 18 e 24 anos, estão fora da universidade? 15 milhões. O que a gente faz com eles? Elege mais uma vez o Lula, depois mais 2 vezes o Haddad, depois mais não sei outro petista, e no ano de 2097 nós vamos colocar quanto aqui dentro? Então pensem aqueles que acham que essa política de inclusão resolve o problema racial, mas ele não resolve, não desarma a direita, porque a direita agita, mostrando que o sistema de cotas é um sistema de privilégio, porque tem 14 milhões fora. E o que a universidade diz para os 14 milhões? Nada. Diz, vamos esperar a expansão. Nós ficamos aqui dizendo, sabe o quê? É o que o Lula diz, né? Eu criei tantas universidades, eu fiz isso, e papai, fiz mais aquilo, etc. Escuta, nosso drama não é comparar esse governo com o proto-fascista Bolsonaro, com os tucanos, é comparar o drama educacional com o atraso científico, tecnológico e cultural do Brasil. Percebe que tem que inverter isso aí? Então, a universidade não pode ser a sopa dos pobres, ela tem que ser uma universidade de ciência e tecnologia, e tem que ser eu não sei por que eu não dou aula aqui na primeira fase da economia. Cheio, aberto. Acaba com o vestibular, entra todo mundo. Eu dou aula aqui. Qual é o problema? Dá aula para 40, 50 ou 200 aqui, não faz nenhuma diferença. É assim lá na UBA, na Faculdade de Medicina, que tem 2 prêmios Nobel de Medicina nas costas. Então não me venha dizer que degrada, que não sei o quê, etc. Porque a degradação é muito grande, com aulinhas de 35, 30 e 40 alunos. Ninguém vai me convencer do contrário. Os exemplos são abundantes na outra direção. E nós precisamos fazer, a universidade para todo mundo. Qual é o problema da universidade para todo mundo? É o problema da permanência. Não tem um drama em todas as universidades da permanência, não tem uma evasão gigantesca agora, porque a educação é um subsistema da economia. O desemprego come, a superexploração comanda lá fora, o aluno em primeiro lugar ele diz assim, eu vou manter a minha casa e vou manter a comida, se puder eu vou estudar. Isso não se resolve aqui dentro, tem que ser resolvido no sistema. E os números que eu estou dando aqui já são os números eloquentes que estão em todo lugar, que a gente não pode mais ocultar. E é por isso que tem esse silêncio gigantesco na Universidade Brasileira sobre as questões essenciais. Porque se debruçar agora sobre a Universidade Brasileira, discutir esse sistema. O gigantesca fuga de cérebros. Nossos melhores alunos não ficam aqui. E quero dizer mais, a burguesia brasileira nunca precisou da Universidade Brasileira. Sabe por quê? Porque ela manda seus filhos
historicamente a estudar no Porto, em Lisboa, desde a época do Império. Percebe? O patriarca da independência, Bonifácio, que é uma figura extraordinária, que eu vi no estátua dele aqui hoje, lá na biblioteca. Entendeu? Bonifácio, esse cara era um gênio da raça. Escreveu um projeto para a Constituinte lá em maio de 1824, gigantesco, veio o projeto para o Brasil, uma beleza. É claro que a classe dominante dele mandou ele de volta para a Europa, ficou mais 6 anos exilado lá. Ficou lá na França, tua terra. Ficou lá. Depois voltou para a regência, ele ficou mais 2 anos e aí ele disse: não, você não pode ficar aqui. E ele morreu lá na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Percebe? Desde então, ele era filho das classes proprietárias de Santos, pai dele era rico, mandam para lá. E os filhos dos capitalistas aqui, mas não só os filhos do capitalista, os filhos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, onde é que eles estão estudando? Nos Estados Unidos, gente. Eles não precisam de nós. Vocês acham que vão colocar aqui, na Federal de Santa Catarina, na USP, que se acham, os abogados lá que se acham que são, e na UFRJ, que cai aos pedaços? Aonde que eles vão? Na Pernambuco? Na Federal da Bahia? Onde é que eles vão? Eles vão para Washington, eles vão para as grandes universidades gringas. Eles estão lá. Os filhos da classe dominante estão lá. Estão lá nas faculdades de economia, de Master of Business Administration, estão lá. Eles não têm nada a ver com aquilo. Eles mandam para lá. A classe dominante brasileira, 5% da população, tem recurso suficiente para colocar o cara lá. Inclusive compra um apartamento para o sujeito. E ele fica lá. O João Paulo Lema, eu vi uma entrevista com ele. O jornalista perguntou: seus filhos estão aonde? Estão na Suíça. Por quê? Um dia eu estava no Rio de Janeiro, teve uma tentativa de sequestro. E aí eu peguei. Aí ele faz um sisteminha de bolsas para nós aqui da Fundação Lema. Percebe? Desde que eu começo a conversa lorota que ele está fazendo coisa para os pobres no Brasil, que a Fundação Lema, o sistema de cotas, vocês estão brincando comigo. Isso não é sério. Isso é uma digestão moral da pobreza. Qual é a forma que nós vamos cinicamente conviver com a pobreza? Com a inteligência brasileira indo para o ralo, com a juventude nossa inteligente e disposta, migrando, saindo daqui, tem uma fuga de cérebros extraordinária. E lá, eu deixei de acompanhar esse dado, mas, por exemplo, o orçamento da educação aqui foi 175 bi, certo, Rodrigo? 175 bi estava aqui. Bem, se a universidade levar isso aí, 25, 30 bi, isso deve ser um programa de bolsa que os Estados Unidos têm para atrair cérebros do mundo inteiro para lá. Tem um sistema mundial de produção de conhecimento. E o que nós fizemos aqui? Ainda fizemos essa ignorância, esse absurdo de que se adotou aqui durante os governos tucanos e se manteve nos governos petistas, e ainda é assim. Bolsonaro desorganizou um pouquinho, mas não que deveria ter desorganizado. É o fato de que se publica e se dá mais peso para publicar em revistas estrangeiras. Eu recomendo um texto maravilhoso do físico brasileiro chamado Mário Schember. O Mário Schember, além de comunista, naturalmente, era um físico extraordinário e, junto com o Leite Lopes, foram exilados da ditadura e trabalharam nas grandes universidades gringas, tiveram encontros com Einstein e compartilharam seminários, etc. E ele escreveu um texto que chama A Formação da Mentalidade Científica. E lá ele dizia uma coisa extraordinária. Ele dizia assim: olha, nós escrevíamos todo dia, publicar só quando tínhamos algo muito consistente a dizer. Não é fantástico isso? E é o seguinte: publicava, quando tínhamos o resultado, não publicávamos, e menos ainda numa revista internacional, porque aí nós damos o conhecimento dos caras, pegar esse conhecimento todo de graça, que o abobado colonizado, ignorante aqui, doutorzinho, querendo ser versado em ciência e tecnologia,
arrogante no nosso departamento, que publiquei na Nature, publiquei na não sei aonde, e vou aqui, publico o artigo, ganho os pontinhos no meu programa de pós, o sujeito fica assim, todo, parece um lord inglês caminhando entre nós, os trópicos, e dá as suas conquistas para eles. Eu mostrei aí, quando a Luiz Mercadante era ministro de Ciência e Tecnologia, você fez uma audiência no Congresso. Sabe o que eles discutiram lá? O tema da copaíba. Sabe a copaíba? Essa planta nossa que não dá em Boston, não dá na China, não dá em lugar, dá aqui, né? Talvez dê na Malásia, no trópico asiático, talvez aqui dá. E aí o que ele observou? Ele observou o seguinte, que essa planta que é anticancerígena, tem propriedades analgésicas e um conjunto de outras propriedades. Sabe o que aconteceu? Ele confessa lá e diz o seguinte: olha, nós publicamos 97%, 93% está no livro, vocês podem pegar lá o dado. 93, 97% dos papers sobre copaíba são de autores brasileiros e nós não temos nenhuma patente. Os gringos têm 7, os ingleses têm 3, os chineses têm 2. Sacou? Sabe o que é um idiota, um professorzinho? Idiota! Idiota não tem outro nome. Ele quer publicar na revista chinesa e publicar o resultado. Ele não sabe, ele é que nem um metalúrgico alienado. O metalúrgico alienado vai para a fábrica, produz o carro, quando vê lá no final, ele fica encantado com aquele produto, ele acha que foi o patrão que fez. Que maravilha, os engenheiros, a fábrica, porque ele não leu Marx, nem tem obrigação de ler. Tem obrigação, o operário tinha que ler Marx. Vai ler quem? Boaventura de Souza Santos? O que ele vai ler? Vai ter que ler Marx, vai ler Frederico? Não pode, tem que ler Marx. Ele vai lá, ele não vê o carro, mas o operário não é nada. O professor universitário faz a sua descoberta e publica numa revista, dá um conhecimento de graça, porque lá nos Estados Unidos tem um financiamento estatal gigantesco, a multinacional e a universidade articulada, elas pegam o paper do cara, inclusive diz: ah, dona Val, você descobriu as propriedades anticancerígenas do chimarrão? Então você venha para cá, em Boston, vai ficar aqui 10 meses, 1 ano, vamos te pagar uma bolsa extraordinária, tu vem aqui no meu laboratório fazer pesquisa e vai deixar os resultados aqui para nós. Vai publicar numa revista interessante, de primeiro nível, chamada internacional, e tu volta para cá, tu chega aqui em Pelotas, tu vai ser eleita governador no outro dia, pelo grande êxito, e vai dar de graça para o imperialismo, para as multinacionais, todo o teu trabalho. Quer dizer, ela não sabe que tem um sistema de produção global. E é por isso que o Mário Scherer dizia, ele fala ele diz assim: a minha geração raramente publicávamos. De onde saiu essa estupidez que é publicar ou perecer? De onde saiu essa idiotice? Saiu do Banco Mundial, que colocou no mundo inteiro, foi a periferia inteira trabalhando no sistema. Em troca de quê? De algo fundamental. O professor Gil se sente contemplado, o que ele faz? Ele está pensando que vai ser convidado para ficar um aninho lá. Onde? Na Noruega, na França, na Inglaterra, na Alemanha, mesmo na Espanha, Portugal ou Grécia, na periferia da Europa ou nos Estados Unidos. É isso que ele quer. Ele quer participar de um projeto integrado lá. Quer dizer, não tem nação para ele, não tem nacionalismo, não tem revolução, não tem nada, tem ele. Eu não critico o empreendedor. Sabe essa ideologia do empreendedorismo que está aí de quinta? Eu não critico os coitados, o cara está fudido, operário, perdeu o emprego, não tem filho, não tem educação, não tem saúde, não tem nada, ameaçado pela violência, por tudo que vocês quiserem. E como é que ele não vai acreditar no empreendedorismo? É a única chance dele, empreendedorismo em Deus. Se não, como? Eu, ateu, olho isso e entendo sociologicamente. Digo, claro, como é que ele não vai acreditar em Deus? Tem que acreditar em Deus. Vai para uma igreja católica, evangélica, culto afro-brasileiro, o que vocês quiserem. Alienação religiosa. Ele vai. É um momento de desespero, ele está sozinho, ele não tem sindicato, ele não tem partido, ele não tem associação de moradores, ele não tem nada. Para onde que ele vai? Ele vai para o empreendedorismo, uma espécie de self-made man ali do bairro. Eu vou me fazer sozinho. É como se ele olhasse aqui e dissesse: vocês são os incompetentes, mas eu vou me dar bem. Nós estamos tudo aqui lascados, mas eu sou mais esperto que todo mundo. Sacou, Val? Eu sou melhor que você. Você está esforçado, então eu estou vendo que eu sou melhor, então tu vai ficar e eu vou. Ele tem que acreditar nisso. E é uma coisa extraordinária, eu entendo isso. Agora, professorado,
com título de doutor, muitos títulos no estrangeiro, vim com essa lorota aqui, e esses medíocres, esses ministros medíocres, Paulo Renato, Fernando Haddad, Renato Janine Ribeiro, Mendonça, aqueles 3 ou 4 do proto-fascista, que eu não sei nem o nome, eu só sei o primeiro, o Rodrigues, que foi o primeiro, que esse faz parte do núcleo liberal, articuladíssimo, e sabe que o Vélez Rodrigues, quando eu lembro que quando nomearam ele, eu fui direto para ver quem era esse cara. Aí está colombiano, não, ele é colombiano, ele está nacionalizado, tem todo o direito de estar aqui ser ministro, fazer qualquer coisa, mesmo ser candidato a presidente, eu acho que ele não pode, mas o resto está legal. Sabe o que ele é um especialista em quê? Em Júlio de Castilhos. Sacou? O positivismo do Rio Grande do Sul, estudioso. Tem 2 livros sobre isso. Aí eu fui na estante virtual, comprei os 2 livros dele. Liguei aqui para o meu amigo Amaury, da Auditoria Cidadã da Dívida, do Josué, e disse: olha, escuta, vocês que são aí Gaudério, me dá aí tudo que você, o melhor que tiver de Júlio de Castilhos. Eles me mandaram 5 livros. O Amaury me mandou 5 livros. Eu disse para ele: depois da Revolução eu pago para ele. Ele me mandou de presente, ele disse: chegou. Aí eu fui ver, está lá Vélez, o Vélez Rodrigues. Acabei de ver uma entrevista com ele, horrorosa. E esses caras, eles pensaram a cultura brasileira. Ele mergulhou aqui no Rio Grande do Sul, no Rio Grande Amado, e entende tudo do positivismo, que era uma doutrina que no Brasil assumia um caráter católico, ao contrário do que eu vi lá no México e na Argentina, que não tinha caráter religioso nenhum. Aqui assumiu um caráter religioso, mas o positivismo ordenou a cabeça dos militares brasileiros, a ordem e progresso, o que vocês quiserem. Esses caras pensavam, percebe? O pessoal ficou agitando, eu vendo meus amigos lá, a esquerda liberal, onde eu estou, esse é um imbecil, não sei o que, eu disse: não, isso aí não é imbecil, isso aí faz parte de um núcleozinho. Outra coisa, eu não tinha nenhum apreço pelo Haddad como ministro da Educação, zero, foi nocivo para a educação brasileira. Claro, vocês vão dizer: mas a graninha chegar, sempre, mas eu não vou medir por isso. Isso não é meu termômetro. Esse não é meu termômetro. E alguns ainda diziam para mim: mas teu salário não melhorou com o Lula? Sem dúvida, o meu salário no segundo mandato do Lula e o de vocês melhorou, só que eu não abobei, eu não perdi o juízo. O meu salário melhorou, mas o Brasil estava afundando. O Brasil estava afundando e não deixou de afundar. O Brasil, da dependência, do subdesenvolvimento, continuou crescendo, continuou aprofundando. Não é porque eu ganho o melhor salário que eu vou dizer que 9% do governo é uma beleza. O governo é uma porcaria. Uma porcaria de quinta. Um aluno, inclusive, na sala dela, me disse uma coisa, hoje eu estou pensando aqui, vou compartilhar com você. Ele disse: bom, quando tinha o Bolsonaro, pelo menos nós estava contra. Agora a gente não sente nada. Não é? Eu sei que aqui não tem lulista, então por isso que eu estou falando. Percebe como é que é? É um horror. Nem vou perguntar para o Rodrigo, o pessoal da Auditoria Cidadã. Fim no teto de gastos, fim no teto de gastos. Primeiro errado do governo, teto de gastos. Me engana que eu gosto de conversa mole. Você acha que você deu alguma coisa? Crítica zero. Isso entra na universidade porque a universidade não se deu conta da sua catástrofe. Então, quando esse seminário pergunta a educação como um direito, eu digo o seguinte: não é que a burguesia está negando o direito de estudar. Primeiro que não existem direitos, ninguém nasce com direito. Direito é conquista, senão eu vou entrar no projeto liberal de cidadania, que eu não vou entrar nessa conversa mole, né, de dar cidadania. Qual foi o país que conseguiu dar cidadania para o seu povo num país latino-americano? Só Cuba depois da Revolução, e com imensas dificuldades. Só Cuba. Estou disposto a discutir com vocês aqui tudo. Cuba está avançando aí na cura do Alzheimer, hein? Isso não aparece. As conquistas científicas, tecnológicas de Cuba não aparecem. Parece que Cuba acabou com o analfabetismo e tudo isso, mas não, vamos com a ciência e com a tecnologia. Está lá no Instituto, eu fiz uma entrevista discutindo com o cônsul-geral só o tema da ciência e tecnologia, porque eu acompanho, vejo as conquistas científicas e tecnológicas de Cuba, que é uma ilha bloqueada há 64 anos e faz coisa. Nós temos muito mais a aprender com eles do que com os Estados Unidos, a França e a China, embora podemos aprender com todos eles. Possamos aprender com todos eles.
Então, estimados, o que eu queria mencionar aqui para concluir é que nós estamos num grande impasse no sistema educacional brasileiro. E reafirmo essas duas grandes determinações com as quais eu acho que vocês e todos nós temos que pensar junto criticamente. Um é qual é a importância da educação num país que está com um grau de dependência científica e tecnológica gigantesca, em que o emprego baseado na ciência e na tecnologia não tem amparo na estrutura econômica. Vou dar um dado. Desde que eu fui presidente do DCE lá nos anos 80 do século passado na UFSC, 87% dos estudantes das universidades públicas brasileiras, incluindo os institutos federais, vêm de famílias com até 2 salários mínimos. Vou repetir: 87%, os dados é da Andifes, dado oficial da Andifes, de todos os estudantes da universidade brasileira, vêm de famílias com até 2 salários mínimos. É a classe trabalhadora que está aqui dentro. Entendeu? Não importa que ela tenha um carrinho 1.0, é a classe trabalhadora que está aqui dentro. Já está aqui, o proletariado já está aqui. E é isso que a gente tem que ver. Não há mal nisso. Eu estou apontando. A universidade está sendo feita hoje no Brasil para as classes subalternas. E é por isso que ela é uma universidade limitada, cheia de problemas e etc. Problemas pedagógicos, problemas científicos, problemas culturais, problemas de toda ordem. E nós, enquanto estamos fazendo a digestão moral da pobreza, nós estamos contribuindo para a marginalidade científica, tecnológica e política da universidade brasileira. De resto, eu quero dizer só uma coisa: nós nem temos universidade brasileira, nós temos universidade no Brasil. Uma universidade brasileira tinha que estar com os 4 pés na rapadura, tinha que estar com os pés e mão na rapadura, tinha que ser uma universidade que conhecesse profundamente o Brasil, sua cultura, seus autores, etc. E a universidade brasileira gosta de um bocó importado, gosta, mas como gosta? Pierre Bourdieu de um lado, depois vem outro de moda, toda hora tem um de moda, e vem um e desaparece. Quando ele morre, desaparece, aí emerge outro. Pode ver, é de modinha. E se tu perguntar para um professor que está se aposentando quem é os gurus dele, hoje, a atual geração nem conhece, nunca leu, porque um dos esquemas do colonialismo é que é geração, um corta, vem, sobe, cancela, não tem acúmulo, não deixa acúmulo. É incrível. Agora, isso que está aqui é o que nós temos que parar para dizer. Antes de dizer educação como direito, que não é um direito, todos os direitos têm que ser arrancados da classe dominante, uma luta de classes tremenda, nós precisamos fazer uma outra coisa, que é voltar a pensar a universidade necessária, a universidade para superar o subdesenvolvimento e a dependência, para fazer a revolução social. Sabendo que aqui dentro a gente não faz a revolução social. Aqui dentro ninguém cria comunista. Não dá para criar comunista aqui dentro. Eu sei disso porque eu tentei pela vida inteira. Não dá. Não se cria comunista aqui dentro. Isso é uma bobajada. Quer criar comunista? Isso é uma bobagem. Não se cria. Um comunista, um revolucionário, se cria na luta política contra a classe dominante em favor do socialismo. Isso se dá no âmbito social. Entendeu? Não é que ele não possa aqui atuar. O movimento estudantil está totalmente partidarizado. Mas a gente conclui com isso. Essa semana veio a eleição da UNE, lá na Federal de Santa Catarina. Uma entidade fantasma. Afirmo categoricamente: fantasma, partidarizada, sem enraizamento nos estudantes. Fantasma. Isso é uma farsa. E nós, que somos socialistas, revolucionários e que queremos uma entidade estudantil representativa, temos que primeiro reconhecer, em lugar de reconhecer, que é uma farsa. Eu estava em sala de aula, tocaram na professora, podemos falar com os alunos? Sim, por favor, entre. Quando o guri terminou de falar, eu digo: escuta aqui, eu estou aqui há 25 anos, é a primeira vez que vocês passam aqui, vocês estão pior que político vagabundo, que só aparece na eleição para pedir voto. Basta dessa impostura, dessa safadeza, desse oportunismo, dessa partidarização do movimento estudantil. Entendeu? O mesmo está acontecendo com os professores. O petismo estava fora, foi para o ProIFES,
depois veio o que eles chamam de golpe, a Dilma não teve golpe nenhum, teve a destituição, voltaram tudo para o antes, então com chapinha e tudo, esse jogo. Bom, falei demais já, obrigado. Bueno, obrigado, professor Nildo. Acho que temos uma série de questões aqui, né? Eu já vou abrir para o debate. Antes, queria mencionar algumas questões aqui, já para aproveitar que eu estou com o microfone na mão, né? Ninguém pode me tirar o microfone, então. Eu estava lembrando agora de uma história que eu ouvi do Jô Soares. Falou do Mário Schember aí. Eu lembrei que o Jô Soares foi um dos que abrigou o Mário Schember na época da ditadura, né? Em casa. E pouco antes dele morrer, ele deu uma entrevista, o Jô Soares, e o entrevistador perguntou para ele se ele lembrava de uma passagem do livro, né, que ele se emocionava. Olha, o Jô Soares, né? Para o Jô Soares, um repórter, um entrevistador. Agora, há pouco tempo antes dele morrer, quando ele escreveu aqueles livros de biografia dele e tal, e aí ele falou: olha, tem uma passagem de um livro que eu estava lendo que era a biografia do Fidel Castro, e tem uma passagem do livro em que eles estão completamente rebentados lá na Revolução Cubana, e que o Fidel olha para um soldado dele e pergunta: escuta, enquanto nós estamos aí? E o cara diz: nós estamos em 12, comandante. Ele diz: então o dia do Império está contado. O que eu quero dizer com isso, né? Nós contamos aqui com um grupo pequeno de pessoas, né, às quais eu agradeço pelo prestígio, mas tenho certeza que é um grupo muito qualificado, né, e que vai com certeza difundir, debater, né, o que a gente vem conversando aqui desde o início da tarde, com muita qualidade, né? Acho que tem uma série de questões, anotei uma série de temas aqui que o professor Nildo passou. Tem um tema que ficou, eu acho, desde o debate da tarde, que fez esse diagnóstico, o professor Nildo já apontou, né, que é a questão do subfinanciamento da educação, né, a grana curta que nós temos para a educação no país. Eu fico pensando nos momentos que nós tivemos mais recursos, que ali pelos gráficos que eu acho que o Rodrigo apresentou, entre 2013 e 2014, que para nós aqui nos institutos federais é muito expressivo, porque foi quando se deu o movimento de criação dos institutos, de expansão da rede, né? Se nesse momento, mesmo que o recurso naquele momento ainda fosse ínfimo comparado, né, ao que a auditoria pesquisa, né, a auditoria cidadã pesquisa com relação ao que é dedicado para o rentismo e tudo mais, mas se nesse momento que a gente teve recursos, né, que aqui pelos corredores do IFSU, das universidades e tal, se dizia que era o período das vacas gordas, né, a gente não deu um passo mais firme, né, que dirá em momentos que o recurso aperta, né. Em alguma medida nós tivemos pedistas do nosso próprio Paulo Renato, que foi o Aloysio Mercadante, que fez uma série de coisas, né, mas que manteve, né, as raízes dos que nos impede de avançar, né. E eu acho que está no ínterim das nossas inquietações quando da criação do projeto, né, Val, naquele momento, em 2020, com os cortes orçamentários e tudo mais, por que a sociedade não saía em nossa defesa, né? Por que a gente ia para o mercado ali, ia para o calçadão e tal, e ficava esperando e não tinha, né? E aí eu acho que disso daí decorre uma pergunta, né? Para que serve uma universidade, um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia,
em um país que é completamente dependente exatamente nessas questões, né? Como foi apontado aqui em todas as falas, na fala do Nildo e na fala dos colegas da tarde também, né? Outra questão que foi levantada, que é essa questão do acesso, né? Buenas, eu estava lembrando que há uns meses atrás eu participava do conselho nosso aqui, do Conselho Superior, e nós vimos da pandemia, a transição da pandemia para o retorno às aulas presenciais, e nós adotamos aqui, a gestão adotou aqui um modelo de sorteio para o acesso, porque não podia fazer vestibular presencial, não podia ter aglomeração, adotou um modelo de sorteio, cheio de problemas, de limitações, de atrapalhações, de dificuldades. Mas com esse modelo de sorteio, dentro dessa confusão toda, a gente viu que mexeu na composição do acesso dos nossos alunos, né? Em alguma medida. Quando foi apresentado ao Conselho a possibilidade de retornar ao modelo do vestibular, foi uma vitória cachapante. Eu lembro, uma pena que não está hoje aqui, mas acho que talvez esteja amanhã lá no Lima, o Lauro Borges, né, nosso colega. Se eu não me engano, eu vou conferir isso, mas o meu voto e o voto do Lauro foram os únicos votos no Conselho Superior, no nosso Conselho Superior do IFSU para a manutenção do sorteio, com todos os problemas que tinha, né? Então, quer dizer, existe essa coisa do vestibular, né? Que tem todas essas questões da evasão que a gente já apontou aqui também, né? E que mostra que com toda essa expansão nesse período aí, 2013, 2014, toda essa expansão dos institutos federais, né, para diferentes cidades do interior, Brasil afora, hoje a grande propaganda dos institutos são as 50 mil matrículas em cursos FIC, cursos de formação inicial continuada de curta duração, né, pela internet, online, depois de toda a expansão. Então a gente vê aonde que vai, né? E aí uma última questão que eu acho que nessa questão do diagnóstico, né? A gente participou agora umas semanas de um evento do nosso sindicato, junto comigo com o Instituto Federal lá em Sapucaia. E aí teve uma série de falas muito precisas e muito importantes com relação ao diagnóstico, né, da situação dos institutos federais frente a essas contra-reformas do tipo novo ensino médio e programas, né? Bem, e eu chamei a atenção lá porque elas arranhavam a questão da superestrutura. Não, e aí teve lá em 1971 o decreto tal que criou tal coisa. E depois veio em 96, na época do Paulo Renato, a lei tal que criou tal coisa. E aí depois teve em 2004 e eu digo, não, para aí, a lei não cria tal coisa, o que cria a lei? Né? E fiz essa pergunta para alguns palestrantes, e aí começou assim, não, a fase atual do neoliberalismo, o nosso modelo societário, ninguém diz todas as letras, capitalismo, né? Ninguém diz, ou está com dificuldade de dizer, ou parece que vacila de chamar a coisa pelo seu nome, né? Então esse é o ponto que a gente chegou, né? Então eu acho que as falas que a gente teve hoje aqui nos ajudam a enxergar as coisas com mais clareza, né? E poder encaminhar essas questões com mais precisão, né? Não só em termos de diagnóstico, mas em termos de apontar caminhos, né? Apontar direções. Bueno, já falei demais também, vamos passar para as questões, né? Vamos fazer 3 por bloco, pode ser? Por favor, já tem alguém inscrito? Boa noite a todos os amigos, colegas, boa noite ao professor Nildo.
sou um aluno seu nos cursos de O que Ler para Entender o Brasil e a América Latina. O pessoal, inclusive, ficou órfão lá hoje, estava lá perguntando no Moodle, né? Pois bem, mais uma provocação, eu imagino já o caminho, né? Mas a questão é a seguinte, a primeira pergunta, né? Imaginemos o triunfo da Revolução Brasileira, né? Passamos desse exercício, né? E pensando na educação pública, não só na educação pública, né? Mas esse grande atolheiro que é a mercantilização da educação, esses grandes conglomerados de educação, que inclusive foram alimentados via ProUni e outros mecanismos, movendo, se não me falha a memória, metade, inclusive, do orçamento do MEC, nos governos do PT, nos mandatos anteriores. E a minha provocação é a seguinte: como ficaria o currículo, o que fazer com os currículos acadêmicos, escolares, e com a própria questão da pesquisa, né? Quais seriam as orientações, quais seriam os caminhos para a gente romper e transformar o modelo educacional, como muito bem expôs aí, um modelo que se encontra num estado de miséria plena. E a segunda pergunta, já te faço como, né, te evoco aqui como presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Santa Catarina. O que há, num outro sentido agora a pergunta, viu? Saindo do campo da educação, mas o que há de autêntico nas lutas sociais na América Latina hoje? Na política institucional e fora dela? Tem mais alguém aqui ou se eu já monopolizei as 3 perguntas numa só? Mais alguém, pessoal? Vamos fazer 3 intervenções por bloco aí. Tem mais alguém inscrito? Vamos lá. Vai lá, Ricardinho. Não, queria socializar também para dar um exemplo, né, cabal da financiarização da educação. Notícia agora da tarde do site Gaúcho, que a UBRA vai leiloar o seu curso de medicina. A UBRA vai leiloar, me chamou a atenção, eu não entendi direito a notícia. Como assim? Não estou entendendo essa notícia. O UBRA leiloa o curso de medicina por um lance mínimo de 700 milhões. Eu disse, como assim? Então é esse cabal da financiarização da vida, né? Isso, como se pensa a educação, esse é um exemplo típico. Mas pegando carona na pergunta do professor, fazer uma pergunta mais fácil para o professor Nildo, como é que a gente chega na revolução? E aí, mais alguém? Primeiro bloco. Posso passar então? Vamos lá, tem 3 questões, né? Vai lá, Nildo. O Danilo, um recado importante aqui é que saiu o debate sobre a universidade necessária e entrou a universidade inclusiva, que é um retrocesso histórico e político gigantesco. O segundo é que não se discute o projeto da universidade, tem uma pedagogização do debate sobre a universidade. Então parece que o pedagógico ele dominou o debate no interior das universidades federais, tem clareza disso. Nos institutos nem tanto, porque eu não convivo, mas nas federais dominou. Esse efeito de pedagogização de relações políticas, ela é uma derivação e é uma degeneração do projeto de Paulo Freire. Tudo na universidade virou um debate sobre é como se o conflito que nós vivemos dentro da universidade é um conflito de expressão de uma sociedade de classes.
Esse conflito, ele é negado no sentido que muitos recorrem à pedagogização do conflito como uma maneira de não negá-lo, mas esterilizar o que ele tem de mais importante. E é por isso que, em larga medida, a esquerda liberal elegeu Paulo Freire como patrono da educação brasileira, e não Anísio Teixeira, não Darcy Ribeiro, etc. E também pela influência católica que nós temos no Brasil, certo? E eu diria não só católica, religiosa, que é um problema, isso é um obstáculo. A religião é alienação. Veja, eu não estou aqui, as opções individuais, eu estou falando aqui na cena política, e eu tenho que falar da religião e da evangelização porque ela está na cena política. Se ela fosse um assunto individual com vocês, eu não teria nenhum. Eu considero que a religiosidade é um assunto de absoluta questão pessoal. E o marxismo já tinha resolvido isso. O Lenin, lá na Rússia, dizia o seguinte: no partido nós combatemos a religião. No partido só entra ateu, marxista. No Estado, liberdade religiosa. Total. Liberdade religiosa. Essa é a solução, não a outra. Percebe? Então eu só tenho que falar nesse assunto porque esse assunto é dominante. Eu tenho que falar nesse assunto porque tem escola que tem um crucifixo lá pendurado na parede, tem um bispo, tem um monte e tal, fenômeno religioso aí, então eu tenho que fazer a crítica disso. Ninguém se sinta agredido aí, isso é uma coisa de forma íntima. Totalmente. É claro que se nós tivéssemos um governo decente, tirava as televisões das igrejas. Na hora, já. Mas quem é esses candidatinhos, vagabundo que andam por aí, todos eles que chegam na presidência, inclusive Lula e Dilma, eles não são capazes de dizer isso. O Silas Malafaia criticou o tema do aborto no Twitter, a Dilma tirou do programa. É assim que é feito. Percebe a miséria como é que é? Aliás, vocês estão falando aqui, Rodrigo, e eu esqueci o nome do professor de economia, o Antônio. Então diz: olha, escuta, a Dilma podia ter feito a auditoria da dívida. O parlamento aprovou, ela vetou em janeiro de 2015 ou 16. Ela vetou. Não é o parlamento, não quer, não, o parlamento aprovou. Tinha um número de assinaturas e disse: vamos instaurar. A Dilma foi lá e vetou. Então, não vem com conversa mole. Eu quero só te dizer o seguinte: o tema do currículo, nós estamos numa miséria tão grande que a sala de aula virou um tema. Bom, o currículo, o que eu tenho que ter 3 critérios, a meu juízo, para tocar no tema do currículo. O primeiro, que nós temos que ter uma formação de natureza científica. Isso é muito importante. Científica, não é mais eu acho, não é mais eu gosto de pensar que Hegel disse. Não, tu gosta de pensar, não me interessa nada. Tu gosta de torcer, mas torce para o Inter, para o Internacional ou aqui para o Chavante. Tu gosta de pensar, um cacete, que papo é esse que gosta de pensar? Tem que saber se o autor autoriza esse pensamento. Só estou dando um exemplo, isso é no cotidiano. Eu gosto de pensar. Isso não existe, isso é bobagem. Isso está na voz da pós-graduação. Na pós-graduação é uma miséria. Nas humanas é uma miséria. Todo mundo faz isso. Nas engenharias, nas clínicas, na médica, etc. é diferente. Veja, eu estou dizendo que não cabe multa, porque um físico sabe que se eu soltar 3 vezes essa caneta, ela vai cair 3 vezes. Na pedagogia, na sociologia, na antropologia, isso não é verdade. Isso virou não tem um caráter científico. Primeira exigência. Segunda exigência da minha, tem que ter uma orientação crítica. E para ter uma orientação crítica, tem que ter um pluralismo metodológico ali, instaurado aqui dentro. E terceiro, o currículo tem que estar orientado, analisando a realidade brasileira. Esses 3 critérios de montar o currículo. Os 3, a meu juízo. Eu sei que eu estou derrotado nessa peleia da universidade, mas a universidade ela mesma está derrotada e não tem saída para ela. Então agora eu tenho uma chance. Agora que ela está derrotada, eu tenho uma chance. E eu estou dizendo, currículo, 3 coisas. Primeiro, tem que ter um caráter científico.
2 mais 2 é 4, não poderá ser 8 nem 3,5. Sacou? Ciência, caralho. Chega de eu quero, eu gosto, a subjetividade. A subjetividade manda. Que subjetividade? Pare com essa impostura. Isso é uma impostura. O segundo, ele tem que ter uma orientação crítica. E, portanto, por exemplo, na sociologia, eu tenho que pegar Max Weber e pegar, por exemplo, sei lá, a racionalização de Max Weber e exaurir Max Weber. E claro que tem que pegar Marx, tem que pegar a teoria da exploração, da mais-valia, do valor, etc. e tal. E é claro que tem que pegar Durkheim e ver a análise de Durkheim da visão social do trabalho. Mas é estudo sistemático sobre os autores, confronto permanente. Não é o que nós temos. Só dei um exemplo aqui. Na economia, por exemplo, já sei o seguinte: olha, vamos estudar Keynes a fundo, vamos estudar os neoclássicos a fundo e vamos estudar os marxistas a fundo. Então pouco temos isso. E eu poderia aqui. A antropologia, o Darcy Ribeiro morreu dizendo o seguinte: olha, o que tem aí em antropologia? Agora tem essa antropologia vadia, ele chamava, aquele jeito do Darcy, né? É uma antropologia vadia, porque ela não está pegando as questões essenciais. Eu lembro de uma coisa que a direita fazia durante o período eleitoral do Bolsonaro, né? Nos meus grupos aparecia, pegava uma tese de doutorado lá, a importância da subjetividade nos professores carecas do sul de Santa Catarina. E eles tiravam sarro disso, porque ele tem que rir disso mesmo, é uma ridiculez completa, não tem a menor importância. Isso não é uma prioridade social do nosso povo, nem é uma prioridade, mas esse tipo de coisa, que é um abuso na antropologia, na sociologia, está um abuso completo, isso tem que parar. Veja, como é que tu para isso? Proibindo? Não, o império da crítica. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no meu departamento de economia, se instaurou uma coisa que era, uma professora colocou o projeto de uma economia feminista. É claro que eu caí de pau nisso, mas eu votei favorável. Olha aqui que eu acho que tem que ser. Quer fazer um projeto de pesquisa sobre isso, tem meu voto favorável. Mas é claro que para a tua liberdade de cátedra vai ter que conviver com a minha crítica, não com o meu silêncio e com a minha cumplicidade. Eu voto favorável, pode fazer isso. Para mim, uma bobajada olímpica, de quinta, de oitava. Economia feminista, certo? Isso é o fim. Eu votei favorável, porque eu sou a favor de que cada um possa, mas ela vai ter que conviver com a minha crítica. Isso é liberdade de cátedra. Liberdade de cátedra não é eu posso fazer o que eu quero. Não, você tem direito a tomar qualquer iniciativa. Eu não bloqueio o teu projeto, voto favorável, mas eu desço o cacete, faço uma crítica total que me parece o fim do mundo, do ponto de vista científico, metodológico, de prioridade, etc. Percebe? É isso que eu estou chamando de crítica. E terceiro, tem que estar vinculado ao tema da realidade brasileira, os grandes problemas nacionais. É isso que tem que orientar um currículo, no meu juízo, né? O que tem de autêntico nas lutas sociais na América Latina? Muita coisa. Quando eu vejo o combate dos professores, por exemplo, em Oaxaca, no México, gigantesco, uma luta sem fim. Quando eu vi as lutas que levaram Pedro Castillo à presidência do Peru, dos professores, ou dos cocaleiros na Bolívia, que agora está meio baleado. Eu fico vendo essas lutas todas na América Latina. O que eu não faço é uma apologia do movimento social, não muda a vida coisa nenhuma. O movimento social não faz revolução social. O movimento social é a expressão de contradições. Então, falta água, cria um movimento de luta pela água. Falta habitação, cria um movimento de luta pela habitação. Falta luz, cria um movimento, mas isso não resolve. Aí a prefeitura vai lá, atende, o governo do estado atende, corrompe um líder, coloca o outro no partido, ele, em vez de lutador social, ele se transforma num vereador, começa com carreira política e se esteriliza. Estou vendo isso desde durante a ditadura, pós-ditadura, etc. Então, tem muita luta autêntica, mas as lutas sociais, elas fazem parte de contradições de uma sociedade dependente, subdesenvolvida como a latino-americana. Como é agora as lutas indígenas, que nos últimos 20 anos teve um novo auge, exatamente por causa do extrativismo. Não? A exportação de produtos agrícolas minerais está indo para a terra dos indígenas, não é só no Brasil. No ouro, essa barbárie que faz com os indígenas aqui, com as terras indígenas, isso se faz no Peru, isso está se fazendo na Bolívia, isso faz em todos os lugares, porque o sujeito olha o preço na Bolsa de Valores de Chicago,
e aquilo que comanda, e vai continuar comandando no Brasil. As ações do Brasil, do governo brasileiro, nas terras dos indígenas, essa semana até o Fantástico, isso aí é alinhadíssimo com o Lula, porque os canais aqui, a Globo, a CNN, são canais identitários. Então todas as lutas de mulheres, de pretos, etc. aparecem, mas todos eles são o seguinte, a favor do Haddad e da política da austeridade. Então essas lutas aparecem. Então essa semana a Globo colocou no Jornal Nacional que eu esqueci, não é na terra dos Yanomamis, um ataque gigantesco da descoberta de ouro nas terras indígenas de outro povo indígena brasileiro, não é? Tem uma nação indígena aqui, das mais de 160 que nós temos, 160 idiomas, 165 idiomas, que é um massacre permanente com esses povos indígenas aqui. Isso em toda a América Latina. Então tem lutas, mas elas acabam nelas mesmas, tá certo? Por último, que tem a ver com esse recadinho sobre leilão, curso de medicina e médica, né? Você tem que parar para analisar, não conhece, tem que ver. Mas qual é o caminho da Revolução Brasileira? Talvez lançar 2 ou 3 ideias aqui. A primeira é que nós precisamos sistematizar a Revolução Brasileira para justificar o nosso esforço intelectual e político. Para que lutamos? Para melhorar essa universidade? Não, eu quero o fim dessa universidade. Essa universidade eu não quero melhorar. Aí não, eu não quero privatizá-la, eu não quero colocá-la sob austeridade. Ela como está é imprestável. Digo categoricamente, é imprestável. É a universidade produzida pelo subdesenvolvimento, pela dependência. Por isso, os professores, como não têm mais a totalidade, eles se orgulham do seu trabalho. Entendeu? Eu ganhei essa semana lá, o presidente da Associação dos Professores me deu. Eu amo a UFSC, ele está louco, não vou usar isso, talvez nem para dormir. Não é igual. No Brasil tem esse negócio, né? Virou aqui, todo mundo diz que ama com uma facilidade, cara. E isso vem dos Estados Unidos, né? Vem dos Estados Unidos, eles amam tudo lá. Pai ama filho, filho ama pai, todo mundo se ama, eu love toda hora para tudo. Né? Amo, pai, as redes sociais amam. Né? Pô, se tu chegar no final da vida e ter amado 3 vezes, tu é um sujeito feliz, cara. Você vê por... Agora o sujeito ama tudo, ama carro, ama sorvete, ama picolé, ama pessoas, ama uma situação, ama um acampamento. Então, mas voltando aqui, o que eu quero te dizer é que a primeira nós temos que tematizar a evolução para justificar o seguinte: por que lutamos? Essa pergunta, por que lutamos, nós deixamos de fazê-la. Aí tem gente que confunde a luta com eleger um vereador, eleger um deputado, entendeu? Manter sua tendência no partido, ter umas garrafinhas para contar no sindicato. Eles acham que isso é luta. Não, isso não é luta. É um esforço que a gente faz. Tem que voltar a perguntar por que lutamos. E eu digo, lutamos pela revolução social, só por ela. Senão não vim nesse fio lá de Santa Catarina para cá. O que vim fazer aqui? Vocês são ótimos, agradeço o convite, mas não é para falar da revolução social. Eu não vim aqui. Valeria veio para ver a biblioteca lá no centro, bonita de novo. Está com a pintura feia, inclusive, agora. Aliás, que governador muquirana, viu? O teatro fechado, um monte de restauração nessa cidade, que é uma cidade linda, e governador, e prefeito, e presidente da República também, porque ninguém faz nada. Eu fiquei lembrando aqui do Morte da Memória Nacional, do Franklin de Oliveira. Leia esse livro, né, uma beleza. Franklin de Oliveira, Morte da Memória Nacional. Quando veio a morte, veio na cabeça imediatamente, porque são um patrimônio gigantesco e abandonado. O teatro fechado, o conselho da frente da Tapume. Há quantos anos isso? 10? Como é que vocês não fuzilaram esse governador ainda? Ele e todos os anteriores, todos, tinham de responsabilidade. E me informei que o outro teatro é privado, não é? Uma família rica. Vocês estão loucos. Não, nunca mais volto aqui, não quero nem ver vocês na frente. Então, esse é o primeiro aspecto. Tematizar a revolução social. Segundo, é que é preciso, gente, perder as ilusões
vou dizer aqui, um certo apelo moral, vou deixar de ser cínico. Perder as ilusões ou deixar de ser cínico. O que é perder as ilusões? Eu lembro uma coisa que é o seguinte: o Marx e o Engels, analisando as revoluções de 48 na Europa, eles publicaram o Manifesto Comunista em 1948, eles observaram aquelas grandes rebeliões camponesas, revoltas sangrentas, combates, e eles dão o seguinte vaticínio: dizem, olha, sentença, aqui o proletariado, sobretudo o proletariado agrícola, perdeu todas as batalhas, mas perdeu uma coisa muito importante: perdeu as ilusões. Quais ilusões? As ilusões de que poderiam resolver a vida e as injustiças pelo parlamento, se integrando à ordem burguesa. Entendeu? Perdeu as ilusões, perderam todas, mas ganharam algo, perderam também as ilusões. Minha conclusão, Ricardinho, é o seguinte: ninguém precisa se mortificar por todas as lutas que nós fizemos até hoje e que não resultaram em grande coisa. Está aqui alguém como vocês. Não tivemos grandes conquistas. Perdemos todas as batalhas. Todas. Ganhamos uma greve aqui, um aumento ali, uma coisa ali, uma GEG, uma GIP, fizemos, acontecendo, fizemos um grupo de pesquisa. Mas basicamente estamos derrotados. Temos que jogar esse pequeno orgulho para fora e admitir claramente que tudo que fizemos até agora foi absolutamente insuficiente. Percebe? Aí, os camaradas da auditoria que eu sempre apoiei desde o início, batalhamos um monte de coisa, quantos seminários em dança pelo Brasil, perdemos todas. Nós temos que dizer, perdemos tudo, mas nós temos que perder as ilusões. As ilusões. Quais ilusões? Essa que está aí de novo aí com Lula e Alckmin no governo, que vai dar agora, que agora eles aprenderam e que agora vai ter um pouquinho mais, e agora eles já estão uns descendo a linha de novo, e o pessoal continua fiel ali. Não, podia ser muito pior que o Bolsonaro. Sim, vamos voltar, vamos amar o capitalismo, porque se eles nos ameaçar com a Idade Média, nós ficamos com o capitalismo. Não, parem com isso, chega, basta, deu. Eu estou em franca oposição a esse governo. É um governo irresponsável, a favor dos banqueiros, a favor do latifúndio, a favor dos comerciantes, dos grandes, a favor da classe dominante, e dando para nós migalhazinhas inferiores àquelas anteriores, mais impotentes. Chega! Milton, a crítica ajuda a direita. Nunca vi alguém de direita reproduzir um vídeo meu, um extrato, nunca. O Lula é pior que os fascistinhos. Esse fascismo, dizer, não tem fascismo porra nenhuma, não tem fascismo. Os uspianos, o fascismo, o PSOL e a Luciana Genro, e não sei mais quem, tudo fascismo chegando a dizer, não tem fascismo, não. Se tem fascismo, mas ele está aqui. Tinha ali uns 15 mascarados com um taco de beisebol para quebrar a nossa cabeça. Acabou, o homem foi derrotado, etc. Nós estamos aqui. Vamos perder essas ilusões, vamos parar de criar fantasma, vamos encarar os problemas. Para concluir, você acha que haverá alguma possibilidade de resolver a desigualdade brasileira dentro do sistema capitalista? Se alguém me disser que é um impostor, tão impostor quanto dizer que essa caneta vai parar no meio do caminho. Não tem um caso na humanidade. Qual é o país subdesenvolvido que acabou com o analfabetismo? Revolução Cubana, agora Venezuela, Bolívia e Equador. O Brasil está com 30%. Hoje estava lá o Lula lançando a campanha contra o analfabetismo com uma criança. Que tem uma exploração, é uma vergonha isso. Pega as crianças, e exploram aquele choro Faustão, sabe? Choro Rede Globo, coloca uma vítima do sistema ali e coloca aquilo. Nós temos 30% de analfabetos e analfabetos funcionais no Brasil. E os caras estão dizendo que o patrão da educação brasileira, Paulo Freire, são cínicos, são mentirosos, não vão tocar no problema. Não tem uma campanha nacional para erradicar o analfabetismo como prioridade nacional. Não tem uma campanha.
Não teve nos governos passados, não tem agora. Isso aí não é nenhuma campanha, isso aí lançaram um símbolo. E a esquerda ainda fica pior, ela fica contente com o simbólico. O simbólico é mais importante que o real. A posse do Lula foi simbólica. Eu quero que morra. O que é simbólico? Eu acho que eu vou ficar com o simbólico. Já foi na favela da Rocinha? Vai na favela da Rocinha. 120 mil pessoas lá. Eu visitei lá Minha Casa Minha Vida. Sabe quantos apartamentos tinha lá? 440. Numa cidade de 120 mil. O déficit habitacional brasileiro está hoje em 7, 8 milhões. Se o Lula fizer tudo que ele está dizendo que vai fazer, vai fazer 2 milhões. Tu acha que eu vou topar isso, cara? Eu digo que isso é uma safadeza, uma impostura, porque na medida que estão fazendo isso, está aumentando a renda da terra, está aumentando tudo isso e está concentrando a propriedade no campo e na cidade. Sabe qual foi o governo que mais concentrou a terra no Brasil? Foi o governo do Lula. Os dados são do IBGE do censo de 2016. Eu estou louco, eu estou esperando o censo. Vai sair agora. Acho que vai sair. Adiado várias vezes, mas vai sair. Eu vou pegar os dados. Essa esquerda liberal não consulta nem o censo, cara. Ela se contenta com um pouquinho de cota, com um pouquinho de Minha Casa Minha Vida, com um pouquinho de Minha Luz para Todos, com um pouquinho de salário, com um pouquinho de um país com uma riqueza gigantesca, de babilônica. Entendeu? Pegaram pressão aí, já deram para a burguesia. Deram pressão inteira para a burguesia. Eu briguei mais contra o pré-sal do que o Rodrigo e a Maria Lúcia Fatorelli a favor da auditoria. Eu disse, o pré-sal a burguesia vai pegar inteiro. E a Dilma foi lá e fez a lei da partilha, que é um crime de traição à pátria, uma riqueza gigantesca. Toda essa distribuição de dividendos do governo do próprio fascista, com aqueles generais entreguistas lá, continua com esse lobista João Paulo Prats, senador do PT, lobista do setor petróleo, pagando tudo, sancionando as privatizações, tocando a mala, com essa mentira de que o PPI acabou. O pessoal da Associação de Engenheiros da Petrobras mostra como não. Então, o que eu estou querendo te dizer com isso, Renan? Nós temos que tematizar o real. Nenhum dos nossos problemas, não vamos solucionar o problema do racismo no Brasil dentro da ordem burguesa, não vamos resolver o problema da pobreza, não vamos resolver o problema da violência, não vamos resolver nenhum problema dentro da ordem burguesa. Isso é um beabá, percebe? E chega com esse negócio que o principal problema do Brasil é a pobreza. O principal problema do país é que é um país subdesenvolvido e independente. A pobreza é a expressão disso. Então, para entender a Revolução Brasileira, nós temos que estudar o que é o subdesenvolvimento, que foi a grande agenda das ciências sociais na década de 50, 60 e 70. Depois se abandonou isso. Aí virou estabilidade da moeda, o tripé macroeconômico, alinhamento de política fiscal com monetária, essa bobajada que o Haddad, esse liberalzinho de quinta, funcionário dos banqueiros, diz todo dia na televisão. E a Globo, assim, ele coloca o rapaz, e o rapaz já está se alinhando como possível sucessor do Lula e vem a mesma vergonheira. E eu já estou armado até os dentes, dando nele, no Alckmin e no Haddad, em todos que vierem. Com o quê? Com aquilo que está ao alcance das minhas mãos, o exercício da crítica. Da crítica analisando o desenvolvimento capitalista, as questões do Estado, mas não para tentar consertar isso aqui. Consertar, melhorar um pouquinho para as classes populares, melhorar um pouquinho para a agricultura familiar, melhorar um pouquinho para a população negra, melhorar um pouquinho para a situação das mulheres. Nada disso, meu cara. Me estou contra isso aí e digo que é uma impostura. Uma forma cínica de conviver com os problemas brasileiros, simulando que estão preocupados com o povo, porque não estão. Se estivessem preocupados com o povo, estavam discutindo como é que vamos fazer uma revolução social. É impossível hoje? É impossível hoje. Talvez amanhã seja necessário. Não tinha, eu participei de vários eventos agora sobre 2013. Lembra 2013, a Paz Nascer? Não tinha nada. Aí o monstro emergiu da lagoa. E aí faz o quê? Percebe? Nós temos que tematizar a revolução.
pensar, estudar historicamente, ver as grandes transformações do Estado e abandonem o debate sobre política pública. Abandonem, chega, basta, chega, desistam disso. Vamos discutir como é que está o Estado no Brasil, como é que está o desenvolvimento capitalista, como é que está o problema da ideologia, do domínio da cultura. O domínio da cultura é um negócio violentíssimo no Brasil. Tematizar a revolução é fazer a crítica da indústria cultural metropolitana. Negócio incrível. Sabe o que eu concluo com isso? Eu me orgulho de nunca ter assistido uma série de televisão. Nunca assisti. E se um dia vocês tiverem notícia que eu estava gostando a lembrar de assistir, me internem. Me internem porque eu não assisto uma série. Aí, um dia chegou um aluno, vou contar isso para vocês porque isso é importante. Chegou um aluno, e aí não dá um aluno de economia. Aí não dá, como é que é? Pô, lembrei de ti, cara. Eu falei, opa, cara, beleza, o aluno lembra do professor, isso é uma glória. Aí o que foi, cara? Não, aqui eu estou vendo uma série, cara, e ela retrata, sabe o que? Lá nos Estados Unidos, o exercício do poder. Eu falei, porra, cara, me conta mais. Eu, um aluno, pô, adoro os alunos, para eles eu dou desconto. Professor eu dou desconto, já entro com a nota certa. Aluno, não, aluno, estão aprendendo, já tem uma função. Também não disseram para você para agora, podendo conversar de fora, que não vou morder ninguém. Aí eu falei, não me diga, o que há de interessante? Mostrei genuíno interesse. Paz, mostra o exercício frio e cruel do poder. Eu falei, cara, nessa série, como é o nome da série? E, Milton, tu não se anima em ver, tu tem que ver. Eu falei, cara, eu vivo na América Latina, eu estudo a América Latina há 50 anos. Tu acha que eu preciso de uma série gringa de 5ª categoria para saber que o exercício do poder é cruel e frio? Cacete, velho, se liga, tá falando comigo, velho. Aí já estou chacoalhando para ele acordar. Quer dizer, abandone a série, vá para a realidade, vai estudar como é que é a ditadura de Trujillo, como é que é a ditadura de Batista, como é que é a ditadura de Gomes na Venezuela, como é que é a ditadura de Porfírio no México. Vai estudar a realidade, vai estudar a realidade, abandone a série no YouTube, o podcast, vá ler livro, pô. Abandone isso, abandone, exceto meus videozinhos lá da Revolução Brasileira. Mas isso é cada 15 dias de 1 hora. 1 hora pode, a cada 15 dias vocês têm direito a 2 horas por mês. Assiste meu videozinho lá, que eu estou discutindo a Revolução Brasileira. Percebe como é que é? A juventude está pego nisso aqui, cara. E nossa juventude também, meia idade também, a velharada, está tudo pego nisso aí. Bateu um frio, toca pinhão, chimarrão e vai para a frente da série. Vocês não vão nem em reunião de bairro, ninguém se encontra. E aqui é indústria cultural metropolitana. E o que eu vejo, cara? Vou dar um outro exemplo de uma mudança cultural fundamental para pensar a Revolução Brasileira. Olha aqui isso aqui, gente. Eu dou aula à noite e de manhã, dou aula de economia política. Eu não dou aula de Marx, né? Nunca gostei de dar Marx. Eu leio Marx todo santo dia. Tio Marx, ele está sempre ali, tio. Isso é fundamental, senão o sujeito não fica lúcido. Aí, não vou ler Frei Beto, né? Por favor. Então, estou lá, pergunto para os alunos todo semestre: quem fala inglês? Turma da manhã, 70% levanta o braço. Depois da pandemia, isso eu pergunto todo semestre: quem conhece Darcy Ribeiro? De vez em quando um levanta o braço. Professor, era um antropólogo, alguém da educação. Esse eu já salvo, já aprovo. Pode ir embora, porque já está civilizado. Então, 70% fala inglês. À noite era o contrário, 30% fala inglês, porque à noite é o pessoal que trabalha, mais barra pesada, etc. Agora, meus camaradas, 80% de manhã à noite fala inglês.
Eu não tenho dúvida que tem a ver com isso aqui, nenhuma. O sujeito está o tempo inteiro, inclusive, que eu falo com a garotada, jogo bola com eles, discuto com eles, só não vou mais em boteco com eles, mas, porque tem muito barulho, um horror. Depois do jogo, lá no fim de semana, eles estavam torcendo para o Manchester City, eu quase expulsei todos eles do bar. Como é que vocês vão torcer para o Guarani, Bagé, sei lá, qualquer coisa? Manchester City quer que morra toda essa gente. Então o que eu estou vendo, gente? Todo mundo fala inglês. Isso poderia ser uma virtude, bom para ler, não ter a barreira do idioma, ler livros sobre a China, por exemplo, que estão em inglês, você não vai ler, não vai aprender o mandarim. É bom se ler francês, espanhol, isso é tudo ótimo. Só que isso está dirigido pela indústria cultural e toda geração fala inglês. Então, tu está vendo as editoras brasileiras morrendo, as edições são cada vez menores, o livro está perdendo espaço, e sem livro não tem, é o silêncio, o caminho da inteligência é o silêncio. Isso está se perdendo radicalmente. Isso é outra razão que empobreceu a universidade. Empobreceu. Percebe? Isso tem a ver com a transformação cultural no desenvolvimento capitalista periférico e dependente nosso. Esse é. Aí o que acontece? O guri fica nessa aqui, e eu vi isso, eu tenho centenas de exemplos. Eles começam a achar estranho o nosso povo e a nossa cultura. Sabe por quê? Porque não bate com a sériezinha gringa, não bate com o filminho hollywoodiano, não bate. O que eles veem lá não bate aqui, não bate. Percebe? Muda, em seguida muda a literatura. Em seguida muda a literatura. Eu vejo, por exemplo, a influência da questão racial nos Estados Unidos nos distintos movimentos negros no Brasil. Está cada vez mais agringalhado, cada vez mais descolado da realidade brasileira. Eu vejo a festa que se faz de Angela Davis aqui. A própria Angela Davis diz: não tenho nada para ensinar para vocês. Qualquer livro é publicado na mesma hora. Fora que agora se lê, se baixa, né? Eletronicamente se compra, e a garotada, eu não consigo ler, mas eles leem aqui. Eles leem aqui. Barra. Isso é uma transformação cultural total. E por último, o que isso articula com o professor? Eu vou te dar um exemplo. Eu dou aula de economia clássica, então a prova na terça-feira passada foi: Adam Smith é um liberal ou não? Explique, na sua opinião, quais são as razões para considerar liberal ou não. O meu curso eu vou mostrando como Adam Smith não tem nada a ver com o liberalismo. Ali, pá, política comendo solta. Muito bem. O professor não mudou a estratégia. Cara, o aluno, ele vai aqui e ele tem 50 aulas sobre Adam Smith aqui no YouTube. A professorada não se tocou disso, porque vocês são todos velhos. Eu não, sou jovem, mas a velharada aí, o que se tocou? Eles acham, o aluno não precisa. Bagé, quer quantas conferências sobre Sartre em francês? Tem 300 aqui. Não precisa de ti. Precisa de mim para dar aula de Adam Smith? Para dar aula de Adam Smith? Tem 400 aqui. Em espanhol, em inglês, em português, tudo aqui. Está tudo no YouTube. Vai lá, pega teu teminha de moda e coloca lá. Qualquer um. Pierre Bourdieu, 250 mil. E John Rawls, tratado dos 850. Então, o aluno já não precisa mais do professor para aquela aulinha que ele dava aula. Eu sempre digo que não dá para dar aula. Meu critério é outro: aluno prepara a aula. Eu inverto, é o aluno que prepara. O aluno é o centro da aula. Agora, ele precisa do Nildo Orives como professor, se ele precisar, para discussão crítica e para polêmica, não para passar uma aula para ele. Para passar uma aula não precisa mais. Está tudo aqui. Ele não entendeu o assunto. Smith achava o mercado interno ou o mercado externo mais importante. Ele vai lá e assiste 7 conferências sobre o tema, já tem a posição dele. Ele não precisa mais do professor. Sacou a crise pedagógica que está na Universidade Brasileira? O professor não se tocou. O professor acha que a aula dele é o top de linha. Nem entrou no planeta ainda, coitado. Entendeu? Meus colegas do meu departamento. Sem contato nenhum com a realidade. Na economia é terrível.
concluo com isso definitivamente. Na economia, os principais cursos que estruturam a carreira são todos de manuais from United States. Todos! De macro, de micro, de finanças, de economia internacional. Os exemplos que tem naquele manualzão que as editoras mandam para nós, o livro gratuitamente, eu sempre peço para ver o estado da arte. Entendeu? Os exemplos de cada capítulo são sobre a economia dos Estados Unidos. Eu sempre digo para os alunos, claro, vai ser muito bom para vocês vão trabalhar lá, né? Vão para Miami, para Washington, onde é que vocês vão? Vocês vão trabalhar lá, tá bom. Agora, se vocês vão ficar aqui, está na hora de revisar ele. Obrigado, professor Nildo. Acho que foi um debate excelente, né? Tenho certeza que todos vão sair hoje daqui com uma série de reflexões e de questões para pensar, né? Para debater e para criticar também, né? Então, dado o nosso horário aqui, foi pontual. Com essa vinda de Porto Alegre para cá de ônibus, a gente tem que dar um tempo a mais, né? E em nome do grupo, né, do projeto, eu agradeço a sua participação, né, a sua vinda até aqui. Um segundo debate, né, no nosso projeto. A primeira vez foi online. E então, em nome do grupo, gostaria de me entregar uma lembrança, né, para rememorar então esse nosso momento e aproveitar então para convidar a todos, né, para o dia de amanhã, que a nossa atividade começa às 8h30, né, com a recepção dos participantes, atividade cultural. Depois temos uma mesa de diálogo sobre o serviço público na educação com a professora Maria José de Souza, servidora municipal de Itapipoca, do Ceará, o professor Maicon Bravo e a professora Priscila Borges, que são servidores aqui, né, do município de Pelotas. E depois temos depois temos uma mesa pesquisa sobre o serviço público e o direito à educação, com a Alexandra Domingues, com o César de Lima de Mello e o Leonardo Lemos da Silveira, né, que são servidores aqui, Alexandra do IFSUL e os outros do município, né? Então convidamos a todos para continuar esse debate e agradeço a presença de todos que ficaram aqui até esse horário, né, para nos prestigiar. Obrigado.